Muito bom dia, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também damos as boas-vindas a todos os amados irmãos. Desde já também saudamos os visitantes que cá estão conosco. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E que juntos então possamos adorar ao Senhor todo o nosso coração, espírito e em verdade, como o nosso Deus merece. Eu então peço que os irmãos, por gentileza, coloquem-se em pé. E nós vamos ter uma oração inicial. Eu vou pedir que a nossa irmã Carminda, nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Oremos. Ó nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui para te louvar, Senhor, e agradecer como tu mereces. Ó Pai Santo, digna de abençoar este culto, Senhor, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Vem abençoar a cada filho teu aqui nesta manhã, Senhor, tantos que estão como aqueles que não estão, ó Deus. Para que eles conheçam os teus filhos, ó Deus, que realmente tu possas tocar os seus corações. Amém. E eles possam sentir o mesmo desejo, Senhor, que nós sentimos por ti. Ajuda-nos a louvar-te, a bendizer todos os dias da nossa vida. Abençoe este dia uma vez mais que podemos, Senhor, que realmente possa servir para a honra e glória de Deus Santo. Ora, usa-nos a todos nós, Senhor, como Senhor e nós te agradecemos tudo, Senhor, e abençoamos neste dia. No santo nome de Jesus, tudo agradecemos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Queremos registrar entre os visitantes a presença da nossa irmã Luísa, que sempre participa das nossas lives, quinta-feira. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Registrar também aqui a presença do nosso irmão João da Custódia. Por favor, o casal pode ficar em pé, talvez alguns não conheçam, né? Então, eles são membros da nossa igreja, mas que congregam lá na nossa missão de Foros do Arramo. E os irmãos que estiveram na Assembleia de ontem, lembram-se que nós apresentamos os nomes, não para serem recebidos como membros, porque já eram membros, mas apenas para comunicar à igreja o retorno, né, da família ao nosso convívio. Eles teve um tempo a viver lá na região de Lisboa e retornou. Então, são bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Eles já chegaram trabalhando, viu, irmão? Já chegaram lá na missão, já a trabalhar. Deus abençoe, é uma alegria tê-los de volta. Podem sentar, muito obrigado. E também estamos a ter alegria, né, depois de um bom tempo de rever a família, o presbítero Bernardino, a irmã Carminda, né, sejam bem-vindos, viu? É uma alegria tê-los conosco. Eles vão ter também uma participação, né, no culto de hoje. Ele fez um pedido e eu disse: Bernardino, o seu pedido é uma ordem, né? Então, com certeza, eu vou colocar no programa, né, a sua participação. Né? Os demais já são conhecidos nossos, né? Eu creio que não tem, né, nenhum outro visitante que já não seja conhecidos, né, da comunidade. Então, vamos dar as boas-vindas aos amados? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Uma alegria tê-los conosco. Nós vamos agora proceder uma leitura bíblica devocional que encontra-se na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. E eu peço que os irmãos, mais uma vez, por gentileza, coloquem-se em pé para que possamos proceder na leitura. A palavra do Senhor que está ali, já está show. E você pode acompanhar também na sua Bíblia, se desejar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vamos fazer uma leitura alternada nesse texto. Eu leio os versos ímpares e a congregação em conjunto lerá os versos pares. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que choram. Ora, ainda vos declaramos
Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo deu a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, deixaram os céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém, amados? Deus nos abençoe. Nós vamos passar a palavra ao nosso ministério de louvor. Eu peço que os irmãos então permaneçam em pé para esse momento de cânticos. E é mesmo nisto que nós nos vamos apegar para iniciar louvando este nosso Deus maravilhoso, que promete nunca nos deixar ao ponto de Jesus voltar para nos vir buscar. E nós vamos começar exatamente com um corinho que diz: eu sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. O que é certo é que quando isso acontecer, eu irei. E nós iremos e nós subiremos, porque um dia confiamos e entregamos as mãos do nosso Senhor Jesus a nossa vida. Então o nosso desafio é que todos aqui possam também entregar as suas vidas nas mãos deste Jesus maravilhoso, para que um dia todos possamos subir e nos encontrar com Jesus lá no céu. Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei. Sim, irei. Sei que esse dia será maravilhoso, porque todos os que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Enquanto o dia não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá, se virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso entregar-lhe o coração, e então vai cantar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Amém. Que assim seja. E vamos continuar louvando este nosso Senhor Jesus, que vem, que virá para nos buscar. E hoje, principalmente, que temos a oportunidade de nos abrirarmos à mesa da ceia e relembrar o que foi aquele sacrifício. E nós queremos declarar que este Senhor Jesus, consideramos que Ele é o Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. E no seu nome, só no seu nome, há salvação. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o nosso Senhor. E isso nós queremos com alegria
orar nesta manhã. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de todo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, e só no seu nome há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de todo. Há um só Deus. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, e só no seu nome há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Este Senhor Jesus, que é o Senhor de toda a terra, e que queremos dizer que Ele é também o nosso Senhor, queremos reconhecê-lo como a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa salvação. E é isso mesmo que nós vamos cantar já de seguida, dizer: não há outra rocha, não há Deus como o nosso. Jesus é a nossa rocha eterna. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação.
continuar como começámos, cantando acerca da segunda vinda de Jesus, acerca deste regresso maravilhoso, e terminar também com este alerta que nós encontramos ao longo deste corinho, que é guardar a palavra vigilância, vigiar, até que Jesus volte. E realmente que não seja só esta celebração de sabermos que Jesus volta, mas que permaneçamos vigilantes até ao seu regresso. Cristo vai me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vai me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda dentro estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda dentro estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Amém. Que assim seja em cada um de nós. Podemos sentar-nos. E tal como o pastor tinha dito no início, nós vamos ter agora a oportunidade de ter a participação dos nossos irmãos, o presbítero Bernardino e a nossa irmã Carmina. Então, por favor, peço para que venham até aqui à frente e logo de seguida teremos então a oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã através do seu servo. Bom dia, irmãos. Nós fomos passar o Natal com a família a Lisboa. Tivemos lá 3 participações, 3 cultos. E então, na terceira culto, tivemos uma participação que, para vos congratular, eu quero apresentar aqui esta
esta manhã. Mas, como a Carminda, a gente também teve a gripe, então ela teve mal e ela agora não sente com coragem, mas eu vou contar o meu poema e aquilo, e ela vai me ajudar mesmo assim, que já estamos um bocadinho melhor de voz, já não estamos tão loucos, e ela vai ajudar. Diz assim, temos logo um poema que tem como título O Império do Mal. Porque depois de tudo isto, Jesus vir e termos este tempo de graça da salvação, como nós temos ouvido aqui, está aqui, tem tido aqui a ouvir, é quase a introdução disto que eu vou dizer. E então, o mundo continua a não querer Jesus e a querer continuar nestas guerras e neste ódio sangrento, como temos ouvido nestes últimos, pelo menos ultimamente. E então, para iniciar, temos um hino para cantar que diz assim: o mundo vive sem temor de Deus, só tem prazer nas coisas daqui, e vem pecados e desejos seus, mas logo após vai se destruir. Não pensam eles no poder da cruz, desprezam os salvos e também o Salvador. Vão para as trevas, ficam longe de Jesus, nunca mais verão a luz, mas sim o tentador. Vem hoje mesmo receber a salvação, abre logo o coração, te entrega ao Salvador, pois Ele mesmo manifesta: eu sou a luz, neste mundo sem Jesus há um destruidor. Sim, desprezados os remidos são, mas cantam glórias, dão louvores a Deus, e vão sofrendo, mas alegres são, têm a certeza de morar nos céus. E tu, amigo que não tem Jesus, toma cuidado, breve ele voltará, porque tu vives e não tens te preparado, porque andas descuidado, ficarás no mal. Por teus pecados deixarás então de ir morar com o Senhor nos céus. Queres fazer como fez Adão, olhando os frutos, desprezou a Deus, pensando assim que é ficar dono de tudo, dominando até a própria luz, mas enganou-se com o triste tentador, faltando-lhe um Salvador. Deus mandou Jesus. Comigo mesmo tudo se passou, fui inimigo do Senhor, meu Rei, mas quando Ele os meus olhos abriu, crente em seu nome, tudo desprezei. Confesso agora que remido estou com Cristo, vou viver na sua luz, porque estou salvo, são e batizado, fico ao mundo no pecado e eu vou com Jesus. Amém. Vamos agora o poema que diz: há tanta desgraça ao redor que nos aflige e nos consome. Há tanta angústia e tanta dor, e tanta criança com fome, e tanta gente desprotegida pela vileza que há no mundo,
da humanidade tão envolvida em guerras e ódio tão profundo. E isto só mostra então que este mundo pecador só caminha para a perdição, se é o mínimo de pudor. Mas este império do mal começou logo o seu papel naquele ódio infernal, quando Caim matou o seu irmão Abel. E depois nunca mais parou, nem jamais irá parar. E se até aqui já chegou, onde é que ele ainda irá chegar? Mas Deus, que é amor, vendo o mundo assim perdido, enviou-lhe o Salvador, o seu Filho tão querido. Mas o mundo não quer aceitar a Jesus Salvador, mas sim continuar na senda do terror. E como escrito está nas Sagradas Escrituras, uma grande tribulação ainda virá a toda a criatura. Por isso há que aceitar Jesus Salvador, porque os salvos possam estar, para que salvo se possa estar lá no céu com o Senhor. Amém. E como diz este hino também: ó, vinde vós aflitos já ao trono do Senhor, abrigo Cristo vos dará, refúgio em seu amor. Cristo salva, salva o pecador. Cristo salva, salva com amor. Jesus é vida, paz e luz do mundo redentor. É tudo em Filho bom Jesus, tão pobre pecador. Ouvinte já a Cristo vos unir, perdão Jesus concederá àquele que o seguir. Muito obrigado. Deus abençoe, bom ano a todos. Muito bem. Enquanto o Rui prepara aqui o telemóvel para a gravação da mensagem, o culto, como sempre, tem sido partilhado nas redes sociais, né, através do YouTube, para que outros irmãos possam também assistir, participar, serem abençoados através das ministrações de Deus em nossos cultos dominicais. E nós louvamos ao Senhor porque esses cultos têm abençoado, né, a muitas vidas. E queremos aproveitar esse momento também para informar a igreja que no próximo domingo nós vamos ter o privilégio de batizar o nosso irmão José. É o nosso último dia aqui. Ontem nós aprovamos em nossa assembleia a recepção do nosso querido irmão através do seu batismo. Então no domingo teremos uma festa, né, bonita, onde poderemos receber o nosso irmão como membro através do batismo e receberemos também a nossa irmã Ângela, né, por jurisdição. Então, orem e venham no domingo, que no domingo nós estaremos a prestigiar então a recepção desses queridos irmãos. Abra a sua Bíblia, mais uma vez, essa feita em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Na leitura inicial, devocional, nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora nós vamos ler no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler de 1 a 11, onde nós basearemos a nossa meditação e reflexão nesta manhã. 1
Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, reverência à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra, para procedermos então a esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Esta é uma palavra poderosa, maravilhosa, verdadeira, transformadora. Agradecemos de coração pela liberdade e também pelo privilégio que tu nos concedes de podermos, reunidos neste lugar, meditarmos nesta palavra. E tu sabes, ó Deus, que nós carecemos da tua graça, iluminando as nossas mentes e preparando os nossos corações para recebermos essa palavra. Então, Deus, fica à vontade entre nós. Tu conheces cada vida que aqui está, conheces cada coração, e pedimos em nome de Jesus que tu continues a agir, a ministrar em cada vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pedimos que fales conosco através da palavra, que possamos realmente ouvir a tua voz, aprender de ti, sermos edificados, alimentados, desafiados, quebrantados, restaurados e transformados pela palavra. Louvamos o teu nome porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Todos podem sentar. Quando lemos esses dois últimos capítulos desta epístola de Paulo, que foi escrita aos irmãos tessalonicenses, por volta do ano 51 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século da era cristã, quando o apóstolo Paulo encontrava-se na cidade de Corinto, e ele então, preocupado com a situação desta igreja, com a realidade desta igreja recém-nascida, ele então escreve para esses irmãos, para encorajar esses irmãos na fé diante das lutas e de tribulações que aquela comunidade nova estava a enfrentar por causa do testemunho do Evangelho. E nós percebemos então que o foco do apóstolo nesses dois capítulos é a segunda vinda de Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo,
e como se dará essa segunda vinda. E nós percebemos no início deste capítulo 5 que havia no coração daquela igreja, daqueles irmãos, uma preocupação em relação a tempos e épocas, em relação à volta do Senhor. Veja o verso 1 do capítulo 5, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque na verdade alguns irmãos daquela comunidade cristã estavam preocupados e até angustiados, porque estavam a ver muitos dos seus entes queridos partindo e Jesus ainda não havia voltado. Então havia uma preocupação em seus corações: o que vai ser desses que partiram, né, dessa terra, deste mundo, e não puderam ver, perceber a volta do Senhor, a volta de Cristo Jesus? Então Paulo orienta aqueles irmãos, orienta aquela igreja, e como isso vai acontecer, e que eles não podiam perder a fé e nem a esperança, porque na verdade aqueles que partiram haveriam de ressuscitar no último dia, no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar na sua glória para buscar os seus. E mostra então que os mortos na verdade serão privilegiados, porque eles ressuscitarão primeiro, aí depois os vivos que aqui estiverem serão transformados, e todos então estarão com o Senhor nos ares. E nós percebemos aqui na leitura desse texto que ele faz uma analogia, ele faz uma comparação entre trevas e luz, entre noite e dia, e aplica então a vida espiritual daqueles irmãos e aplica a vida espiritual da igreja do Senhor Jesus hoje. A igreja do Senhor Jesus em todo o tempo e em todos os lugares, em relação à segunda vinda de Cristo, e como nós devemos agir e nos comportar diante da iminência dessa vinda, da iminência dessa volta. Quando nós chegamos no final do ano, é muito comum nós fazermos um balanço, né, uma avaliação da nossa vida, da nossa caminhada durante o ano, aquilo que acertamos, aquilo que erramos, os alvos que conquistamos, os alvos que não conquistamos, né, os acertos, os erros. Então nós fazemos uma avaliação da nossa vida. E ao fazermos essa avaliação, nós então começamos a perspectivar o ano seguinte, né, o ano novo. E começamos então a sonhar com o ano novo e a fazer planos. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16:1 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque é o Senhor quem direciona e quem conduz a nossa vida para que de fato possamos ser bem-sucedidos e para que tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nós, ou planeou para nós, realmente possa se cumprir e se concretizar de acordo com a sua vontade e para a glória do seu nome. Então nós fazemos planos, alvos, objetivos são traçados para a nossa vida, e todas as áreas do nosso viver, na nossa vida estudantil, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, né? Então o marido diz assim: não, em 2023 eu vou ser um melhor marido do que eu fui em 2022, e a esposa também diz: meu bem, olha, em 2023 eu vou ser a melhor esposa que você já pode ter, né? Então fazemos planos para a vida familiar, para a vida conjugal, para a criação dos filhos. Fazemos planos também para a nossa vida espiritual. Então, no ano de 2023 eu vou ser o melhor crente do que eu fui em 2022. Em 2023 eu vou servir melhor o Senhor, porque em 2022 eu não o servi como eu poderia ter servido. Então em 2023 eu vou me consagrar, eu vou entregar a minha vida no altar de Deus, e eu vou ser usado pelo Senhor de forma exponencial, extraordinária, sobrenatural, para o louvor da sua glória. Então fazemos planos para a nossa vida espiritual. Eu não consegui ler a Bíblia toda em 2022, então eu vou terminar essa leitura em 2023, no plano de leitura diária, né, da Bíblia. Então fazemos planos, né, para a nossa vida, em todas as áreas do nosso viver. E isso é muito bom, né, porque nós temos que estar sempre motivados, né, e olhar sempre para frente, e seguir em frente, e conquistar, realizar tudo aquilo que Deus tem planeado para nós nessa terra, para o louvor da sua glória. E ao fazermos planos,
nós também criamos o quê? Expectativas, né, no nosso coração. Expectativas de coisas boas. Nós temos a expectativa de que 2023 será melhor do que 2022. Amém, amados? Então, esta é o quê? É uma expectativa boa, né, em nossos corações. Mas nós precisamos também saber que a maior de todas as expectativas do cristão é a expectativa da segunda vinda de Cristo, da volta do Senhor Jesus. E por isso nós clamamos constantemente: Maranata, vem, Senhor Jesus. Então clamamos pela volta do Senhor e fazemos a nossa parte, trabalhamos para que a volta do Senhor seja apressada, seja abreviada. Mas nós sabemos que a volta do Senhor não se dará nem antes e nem depois. A volta do Senhor vai se dar no tempo que Deus determinou, que o Pai determinou. Por isso não compete a nós querer saber tempos ou épocas. O que compete a nós é estarmos sempre alertas, preparados para a volta do Senhor. É então que surge a pergunta: você está preparado? Você está preparada para a volta do Senhor? E o apóstolo Paulo então mostra aqui no texto que a volta do Senhor vai ser repentina. A volta do Senhor vai ser como o ladrão de noite. No versículo 2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então não é no dia que nós queremos, que nós almejamos, ou que nós possamos até determinar. Porque houve até algumas religiões aí que determinaram o dia, né, da volta de Cristo e erraram terrivelmente. Porque na verdade o dia e a hora foi determinado por Deus e compete ao Senhor determinar isso. O que nós precisamos então é estar preparados. O versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo por aí, olha, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então esse dia do Senhor vai ser um dia de gozo, de alegria, de celebração, para aqueles que estão preparados para esse dia, mas vai ser um dia terrível, de pranto, de choro e desespero, para aqueles que não estiverem preparados para a volta do Senhor, porque não subirão com Ele. O Senhor determinou na sua palavra, e tudo aquilo que Ele determinou na sua palavra, Ele cumpriu, está a cumprir e cumprirá. E Ele mesmo declara: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então não se iluda, não se engane. E cuidado com as vozes, as muitas vozes dos falsos mestres, dos falsos pregadores por aí. A volta do Senhor Jesus de fato ocorrerá, acontecerá no dia que o Senhor determinou. E nós então temos que estar preparados. E é nessa expectativa que nós, os cristãos, vivemos. Essa é a expectativa maior da igreja. Essa é a expectativa maior do meu coração e do seu coração. Que Jesus volte logo, para que nós então possamos estar diante da sua presença para toda a eternidade, gozando das delícias celestiais, tomando posse de forma plena da vida eterna que Ele concedeu a todos aqueles que creem no seu nome. Então a nossa esperança, as nossas expectativas, o nosso alvo maior não são as coisas deste mundo, as conquistas deste mundo, desta era, mas são as conquistas da era vindoura. Por isso que lá em Colossenses, capítulo 3, o Senhor nos exorta a pensarmos e a buscarmos nas coisas que são
do alto, as coisas que são de cima, porque elas de fato valem a pena, porque elas são eternas. As coisas desse mundo são passageiras, são efêmeras. Muitas vezes nós nos envolvemos e até nos desgastamos e até adoecemos por causa das coisas deste mundo, desse mundo terreno, e nos esquecemos de que essas coisas são passageiras e todas essas coisas ficam aqui. E precisamos então investir a nossa vida nas coisas celestiais, nas coisas eternas. E temos então que estar preparados espiritualmente para recebermos ao Senhor, para esse encontro com o Senhor. Ora, a primeira forma de estarmos preparados é termos Jesus na vida, porque somente vai subir aqueles que tiverem Jesus no coração, aqueles que de fato receberam a Jesus, aceitaram a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, e que tem o selo do Espírito Santo, que é o nosso penhor, que é a nossa garantia do resgate, quando Jesus Cristo voltar na sua glória para buscar a sua igreja. Então a primeira forma de estarmos preparados para a volta de Cristo é sermos crentes de fato e de verdade, é termos recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A segunda maneira de estarmos preparados, amados, é vivermos uma vida de fidelidade e de santidade perante o Senhor e também perante o mundo. Hoje fala-se muito a respeito de prosperidade, fala-se muito a respeito de conquista, de restituição, de vitória, nisso e naquilo, mas pouco se fala a respeito de santidade, pouco se fala a respeito de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Por isso que estamos a ver muitos cristãos fracos na fé, descuidados com a sua vida cristã, e muitos cristãos dando um testemunho terrível do Evangelho lá fora, porque não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, e não tem compromisso nem consigo próprio e com a sua vida cristã. Então temos que estar preparados para esse encontro com o Senhor. Então no versículo 4, ele se volta para os irmãos tessalonicenses, e volta-se também para nós hoje aqui, Igreja Congregacional Ponte Sorense, e ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então nós não estamos em trevas, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então está usando essas metáforas para aplicar então a nossa vida espiritual. Então nós somos resgatados das trevas e fomos transportados para a luz, e passamos então a ser filhos da luz. E ele faz essa declaração para a igreja: nós não estamos nas trevas, porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Isso me faz lembrar e reportar ao texto de Efésios. Coloque o dedo aí nesse texto e vamos até Efésios capítulo 5, e Paulo também fala a respeito disso. Efésios capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, veja o que ele diz no verso 8, outrora eres trevas, agora sois luz do Senhor. E ele então faz a exortação: andai como filhos da luz. Ora, se sois luz do Senhor, e nós o somos, então andemos como filhos da luz neste mundo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Voltemos ao texto de Tessalonicenses. Então ele faz essa exortação para que nós vivamos neste mundo como filhos da luz. Versículo 6: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então a exortação é para andarmos como filhos da luz, porque nós o somos, e precisamos então estar vigilantes e sóbrios. Lá no Brasil surgiu essa expressão, né? Diz: dá um cutucão no seu irmão e diga assim para ele: vigia, irmão. Aí virou esse jargão aí evangélico, né? Do evangeliquez. Então, vigia, irmão. E na verdade é um alerta, né? Ó, esteja atento, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com o seu testemunho. E o próprio Senhor Jesus, né, declarou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para não cairmos em tentação. Então temos que estar vigilantes, não com a vida do outro, mas estarmos vigilantes com a nossa própria vida. Olharmos para nós próprios e percebermos se estamos de fato e de verdade vivendo o Evangelho, ou se nós estamos a ser apenas religiosos. Não é verdade? Porque às vezes somos uma coisa no que falamos e no que cantamos, e somos outra totalmente diferente naquilo que vivemos, né, no nosso dia a dia. Então temos que ser vigilantes, e temos que ser também sóbrio. O sóbrio é o contrário de ébrio, né? Então o ébrio é o bêbado, né, que perde o quê? A razão, que perde o juízo, que perde o equilíbrio. Então o verdadeiro cristão, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser equilibrado. Isso tem a ver também com maturidade na vida cristã, para julgar as coisas e para tomar as atitudes certas na hora certa. Então nós precisamos dessa sobriedade nesse mundo doido, nesse mundo confuso que nós estamos a viver, de tantas inverdades, nesse mundo de inversão de valores, onde o certo está sendo visto como errado e o errado como certo. Esse mundo está invertido e está cada vez mais difícil para a igreja e para um cristão viver neste mundo. Por isso, não somente nós gememos e clamamos pela volta do Senhor, né? Mas a própria natureza, diz a palavra, geme, aguardando por esse dia. Porque nós, de fato, não aguentamos mais este mundo no qual nós estamos a viver. E a expectativa, então, pela volta de Cristo, aumenta cada vez mais em nossos corações. E nós então clamamos: Senhor Jesus, volta logo, Maranata, vem logo, Senhor Jesus, porque nós não aguentamos mais esse mundo que nós estamos a viver. E vivemos então nessa expectativa pela volta do Senhor. Mas temos que estar vigilantes, temos que ser sóbrios, temos que estar devidamente preparados para a volta de Cristo, para que não sejamos pegos de surpresa quando Jesus voltar na sua glória para buscar a sua igreja. Então, quando nós fazemos uma leitura à luz da Bíblia, né, da realidade do nosso século, nós não nos surpreendemos, não é? Com tanta crueldade, com tanta maldade, com tanta idolatria, com tanta impureza, tanta injustiça, né, com tanto desamor, com tantas guerras, né, rumores de guerra, tantas situações terríveis que ficamos, sim, como seres humanos, boquiabertos, abismados diante de tais coisas, angustiados diante de tanta maldade que nós vemos nesse mundo. Mas na verdade nós não nos surpreendemos, não é verdade? Porque a Bíblia já havia nos
alertado que nos últimos dias essas coisas de fato aconteceriam. E estão a acontecer, só não vê quem não quer ver. Mas a Bíblia está a se cumprir aí diante dos nossos olhos todos os dias. E nós então precisamos estar preparados, porque a volta do Senhor Jesus está muito mais próxima do que muitos imaginam. Amém? Amém. Que bom, né? Que bom que a volta de Cristo Jesus está muito próxima. E eu creio que Jesus já está às portas para buscar a sua igreja. Verso 7 diz assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Alguns se embriagam até de dia também. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mais uma vez, uma chamada aqui à sobriedade, ao equilíbrio, à maturidade. Como podemos ser sóbrios? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Isso nos lembra, né? Lá o texto de Efésios 6, né? E tomando também o quê? O capacete. Como capacete, a esperança da salvação. Então nós revestimos o nosso coração de fé, de amor e de esperança da salvação. Aliás, fé, esperança e amor são as três virtudes fundamentais da igreja e do crente. 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior desses é o amor. E no início dessa epístola, no capítulo 1, os irmãos vão perceber que Paulo elogia esta igreja, diz que ela era uma igreja modelo, porque ela demonstrava essas três virtudes. Tinha uma fé operosa, tinha um amor abnegado e tinha uma firme esperança em Cristo Jesus. Então, quando Paulo volta a falar sobre isso, ele está querendo alcançar aqueles irmãos que por algum motivo estavam a perder a fé, a esperança e o amor devido às situações que estavam a viver. E eu pergunto, você hoje aqui, meu amado e minha amada, tem percebido que a sua fé, a sua esperança e o seu amor estão se perdendo, estão esfriando, estão acabando, estão diminuindo a cada dia do seu viver? Então, Paulo, a palavra de Deus, nessa manhã nos encoraja a resgatarmos e a fortalecermos nesses dias maus, no qual nós estamos a viver como igreja e como crentes, a resgatarmos a fé, a esperança e o amor em nossos corações. Verso 9: porque Deus não nos destinou para a ira, para a condenação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então ele faz essa chamada para que nós, amados, nos lembremos e sejamos fortalecidos por essa verdade fundamental e incontestável de que nós somos salvos. E se nós somos salvos, nós temos esperança. Se nós somos salvos, nós temos a salvação. Se nós estamos salvos, nós temos a garantia, a certeza da vida eterna. Se nós estamos salvos, quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele. Se nós estamos salvos, nós vamos tomar posse da vida eterna que Ele preparou para todos aqueles que creem no Seu nome. Se nós estamos salvos, a promessa de Jesus é para mim e para você, porque Ele disse, quando subiu aos céus, que iria para prepararmos
lugar, na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então eu e você temos esse lugar preparado e reservado na glória, nos céus, na presença do Senhor para toda a eternidade. E precisamos então ser alimentados, motivados, estimulados, despertados para essa verdade fundamental e estabelecida na palavra e que é dirigida a mim e a você. Então nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer a nossa certeza da salvação em Cristo e das implicações que essa salvação traz para nós como crentes nesta terra. E procurarmos então a viver uma vida digna do Senhor, vivermos como filhos da luz, sermos vigilantes, sermos sóbrios, maduros, para que estejamos preparados para enfrentar as lutas, as adversidades, os desafios, as afrontas deste mundo e do império das trevas, e para que estejamos preparados para a volta do Senhor. E ele então conclui a palavra dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Lembram-se da leitura devocional? Na leitura devocional no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele termina o versículo 18, dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Ora, as palavras da iminência da volta do Senhor e como se dará essa volta do Senhor. E agora aqui nesse texto, ele volta a dizer que nós devemos nos consolar mutuamente e nos edificar reciprocamente com essas verdades, para que a igreja seja fortalecida e para que a igreja esteja preparada para esse grande dia da volta do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. Que nós, amados, possamos ser instrumentos hoje de consolação e de edificação, porque destruir, massacrar, pisotear, excluir, nós muitas vezes fazemos isso com muita facilidade e sem muita dor no coração. E se isso acontece é porque a sua fé, a sua esperança e o seu amor já esfriaram-se há muito tempo. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que deseja ir para o céu sozinho. O verdadeiro cristão é aquele que deseja ir para o céu juntamente com os irmãos, juntamente com a família. Eu sou pai de 3 filhas e eu sei que uma das maiores dores do coração de um pai, ou talvez a maior, é de ver os filhos fora do Evangelho. Ver os filhos, às vezes, até blasfemando contra Deus. Não é? Dói no coração quando nós percebemos os filhos se distanciando de Deus. Porque nós sabemos que se eles não estiverem prontos, preparados e salvos, eles não irão para o céu. Eles não estarão conosco na eternidade. Eles não serão salvos. E hoje, a igreja está a evitar de falar até sobre o inferno. Não fale sobre o inferno, não. É uma palavra muito pesada. Não é? É muito pesada essa palavra. Não fale sobre o inferno, não. Use uma outra palavra alternativa. E muitas vezes a gente evita até de falar sobre o inferno. Mas o inferno é uma realidade bíblica, incontestável, inevitável. Então, aqueles que não aceitarem o Senhor, aqueles que não receberem o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, não serão salvos, não irão para o céu. E se não serão salvos e não irão para o céu, o destino deles é o
é o inferno. Isso é uma verdade, uma realidade terrível, que nós não desejamos para ninguém, nem Deus deseja. Mas foi assim que ele estabeleceu na sua palavra. Uma vez um pregador estava a falar sobre o caminho para o céu. Qual é o caminho para o céu? Então ele começou a falar das atitudes que precisam se tomar para que possa trilhar o caminho do céu. E tinha uma pessoa na multidão zombando do pregador. A hora que o pregador terminou, ele levantou a mão. Pregador, o senhor falou aí a respeito do caminho do céu. E o caminho do inferno, qual é? E você, esse que você está, continua nele que você vai parar lá, com certeza. E uma vez eu estava a ministrar sobre isso e uma jovem começou a chorar em pranto e disse: pastor, eu não posso crer que Deus deseja enviar alguém para o inferno. Eu disse: exatamente, Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. O desejo de Deus está na palavra, é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não envia ninguém para o inferno. É a pessoa que decide ir para lá. Então é necessário que nós entendamos as verdades da salvação, e eu sei que aqui tem calvinistas, né, e arminianos e tudo mais, mas a grande verdade é essa. Se você realmente é salvo, você pode ter certeza da salvação e da vida eterna, e que você vai morar no céu quando Jesus voltar. Mas se você ainda não se posicionou ao lado de Cristo, não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o meu desejo e oração é que essa realidade mude o mais depressa possível no seu viver. E que você tenha de fato um encontro com o Senhor, que você entregue a sua vida para o Senhor, que você receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e para que você seja salvo e para que você esteja nessa grande celebração, neste grande encontro com o Senhor nos ares, e quando então todos nós estaremos a tomar posse da vida eterna que Ele preparou para todos aqueles que creem no seu nome. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos prepare, né, cada vez mais para a volta do Senhor, e que sejamos uma igreja pronta, uma igreja preparada para esse grande dia. Eu vou morar no céu, você vai? Eu vou morar no céu pela graça, e eu quero ver você lá comigo, gozando das delícias celestiais. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ter agora a oportunidade, o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor e participarmos da mesa do Senhor. Antes de fazermos qualquer coisa, eu quero dar a você a oportunidade de orar por si próprio e fazer a grande pergunta: eu estou preparado para este momento? Há algum problema, alguma barreira na minha vida, alguma mágoa, algum rancor, uma relação estremecida com o meu irmão, que possa impedir que eu participe da mesa do Senhor de forma digna, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado? Algum pecado oculto ou revelado, alojado na sua alma, no seu coração, que possa impedir que você participe da mesa do Senhor e que não faça desse ato um mero cerimonial, um mero ritual, mas que seja uma ceia que tenha significado para a sua vida e que marque a sua vida. Talvez muitas coisas já tenham acontecido no início desse ano,
embora estejamos bem no início ainda, que possam ter trazido situações na sua alma e bloqueios no seu coração, para que você possa participar da mesa do Senhor de forma digna. Às vezes a gente machuca pessoas e ofende pessoas sem perceber, não é? Sem perceber. E às vezes até como líderes a gente faz isso. Às vezes até como pastor a gente faz isso. E eu quero tomar a iniciativa e dizer que se eu machuquei alguém, se eu magoei alguém, eu quero pedir perdão a você. Eu não quero ir embora carregando esse peso. Porque a palavra do Senhor diz que se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Às vezes a gente inverte as coisas, primeiro leva para a igreja e depois vai arguir o irmão. Não, não é esse o caminho. Vai você próprio. Converse, restaure, cure, perdoe, libere perdão, peça perdão. Para que a paz, a harmonia, a relação sejam restabelecidas. E quando eu digo assim, se eu magoei alguém, não é uma desculpa, porque a gente sabe quando magoou, mas às vezes a gente não sabe, não é? Às vezes a pessoa não gostou de algo que nós falamos, de algo que nós fizemos, e aquela mágoa cresce, e a raiz de amargura torna-se numa árvore de amargura no coração. Então, se há alguma barreira em relação a mim, ao pastor Oswaldo, ou se houver alguma barreira também em relação a algum irmão que aqui esteja, que essa manhã, em nome de Jesus, a primeira Santa Ceia do ano de 2023, que seja uma manhã de cura, de restauração, de perdão, de reconciliação, de restabelecimento da paz, da harmonia, da alegria, do amor, da comunhão, em nome de Jesus. Porque se assim não for, nada do que venhamos a fazer, nada do que nós planeamos na nossa vida, para a vida da igreja nesse ano, vai dar certo. E nada vai agradar a Deus. Podemos até fazer coisas grandes e coisas boas, mas nada vai agradar o coração de Deus, porque a essência do cristianismo é relacionamento. A essência do cristianismo é relacionamento. No plano vertical, relacionamento com Deus. No plano horizontal, o relacionamento com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Se essa essência do cristianismo, do evangelho estiver bloqueada, interrompida, nada, absolutamente nada do que venhamos a fazer terá valor. Podemos até ser grandes, podemos até ser famosos, podemos até ser conhecidos, podemos até ser respeitados por alguns, mas nada terá valor diante de Deus e do trono de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, me perdoe se eu te machuquei, se eu te magoei, se eu te ofendi, mas mesmo pedindo perdão publicamente, temos ainda uma semana aí, e se você quiser me procurar, me telefonar, para conversarmos pessoalmente, e nos abraçarmos, e nos reconciliarmos mutuamente, eu estou à disposição para isso. Que você faça o mesmo em relação a qualquer outro irmão, qualquer outra pessoa que porventura causou um bloqueio nesta relação íntima, perfeita e maravilhosa dos remidos do Senhor.
Vamos orar? Senhor, nós não somos e não queremos ser meros religiosos, profissionais da fé ou hipócritas. Nós queremos ser crentes autênticos, verdadeiros, que amam não só de palavras, mas de fato e de verdade, e que tenham a disposição não só de ouvir, não só de memorizar ou decorar a palavra, mas acima de tudo de viver a palavra, de obedecer a palavra, de encarnar a palavra. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sou pecador, nós somos pecadores, Senhor, e carecemos de Ti, Deus. Ó Pai, remove toda a dureza do nosso coração. Ó, como nós somos duros, Pai. Duros na nossa relação contigo, muitas vezes. E duros demais na nossa relação com o nosso irmão. Falamos que perdoamos, mas de fato não perdoamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. E remove esse peso, Senhor, da nossa alma. Que esta manhã, Pai, seja uma manhã de cura, seja uma manhã de restauração, seja uma manhã de reconciliação, de restabelecimento, ó Deus, da paz, da harmonia, do gozo, da alegria do Senhor. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-os, purifica-os, no sangue do Cordeiro, transforma a minha vida, Senhor. Nós jamais teremos condições de esconder de Ti os nossos erros, os nossos pecados, pois Tu sabes, Tu conheces aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Antes que a palavra venha à nossa boca, Tu já tens conhecimento, porque Tu és um Deus onisciente. Tu conheces profundamente, ó Deus, cada vida que aqui está, a sinceridade de cada um, o que cada um está a pensar e a sentir nesse momento, e durante essa oração. Então, Pai, ministra, age em cada vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Quebra, Senhor, todas as barreiras. Quebra, Senhor, todas as amarras, toda a incredulidade, toda a dureza. Tua palavra diz que o homem de dura serviço será quebrantado sem que haja cura. Então, Senhor, tem misericórdia, que isso não seja necessário. Que haja um tratamento maravilhoso, amoroso, gracioso do Senhor num coração realmente arrependido. E que mudanças reais, profundas, verdadeiras venham acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor, da primeira Santa Ceia, esse ano de 2023. Muitas outras serão celebradas se Jesus não voltar ou se o Senhor não nos chamar. Mas que essa Santa Ceia, Senhor, possa ser um marco na nossa vida e que possa preparar as demais ceias que celebraremos ao longo desse ano, para a glória do Teu nome. Então, abençoa a Tua igreja aqui estabelecida, abençoa a liderança desta igreja, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, os visitantes. Abençoa-nos, pois Tu sabes que nós precisamos de Ti. Apresentamos e consagramos a Ti esses elementos da ceia,
O pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós, que foi pregado naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. E o cálice da nova aliança, estabelecida pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado, que foi vertido por amor naquela cruz, para a remissão e purificação de todos os nossos pecados. Obrigado, porque essa ceia não é meramente uma cerimônia. Obrigado, porque esta ceia realmente tem sentido, tem significado para todos nós que cá estamos. Aceita então a nossa gratidão, o nosso louvor, porque temos certeza absoluta de que Tu ouviste a nossa oração, ouviste o nosso clamor, e nós então apresentamos a Ti a nossa gratidão por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, naquela noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo orado, Ele o partiu e declarou: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim." Depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim." Eu convido, por favor, os oficiais da igreja que saiam aqui à frente para que possam fazer a distribuição do pão. Eu quero convidar a todos os membros desta igreja e membros de outras igrejas evangélicas que estejam em comunhão com suas igrejas, que desejarem participar da mesa conosco, a participar. Essa não é uma mesa da igreja congregacional do professor. Esta é uma mesa da igreja do Cristo Vivo. Então, aqueles que forem participar, por favor, coloquem-se em pé. Os que não forem participar podem permanecer sentados. E nós estaremos a cantar um cântico e os oficiais estarão a distribuir o pão. Segure o pão em suas mãos, para que possamos então comungar todos juntos, simultaneamente. Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas fastoso veio o dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça,
lá estarei. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vamos morar no céu, não pelos nossos méritos, mas pela graça. Esse favor imerecido do Senhor, manifestado a nós, em Cristo. Todos receberam do pão? Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Participai do pão. Diz a palavra de Deus, que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os mesmos irmãos que participaram do pão, estarão a receber agora do cálice, lembrando que os cálices centrais são sumo de uva, né? E os cálices em volta são vinho mesmo, vinho do porto. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória, Todos receberam o cálice? Bebei dele todos, em memória do Senhor e para a glória do Senhor. Participai do cálice. Glória a Deus. Algum irmão que sentiu o desejo de orar, eleve a sua voz e ore ao Senhor, por favor. Pai Santo, mais uma vez estivemos em comunhão contigo e uns com os outros. Dá-nos a tua presença, Senhor. Dá-nos o teu amor. Dá-nos a tua glória. Dá-nos a tua graça. Abençoa esta igreja. Abençoa as nossas vidas. Abençoa cada um dos queridos irmãos aqui presentes. Abençoa o nosso amado irmão pastor Osvaldo, a sua vida, o seu ministério, o tempo que esteve entre nós, Senhor. Na verdade, ele possa continuar a ser uma luz, uma bênção, onde quer que esteja, como foi entre nós. Glória pelo santo nome, glória pela sua vida, glória pelo seu ministério, glória pela palavra que nos trouxe de Jesus Cristo. Que nós possamos sentir, Pai, que na verdade fomos tremendamente abençoados, que na verdade também Ele possa ser
também ele possa ter sido tremendamente abençoado pelo ministério que desenvolveu nesta igreja ao longo dos 4 anos e meio, que a tua presença continua a pairar nos nossos corações, a palavra que nos deixou, a palavra que nos deu. Glória ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, eu vou passar a palavra à Ana e os oficiais estarão a recolher os cálices neste momento. Nós vamos então já fazer referência aos anúncios que temos para o dia de hoje. Temos alguns. Mas enquanto os oficiais recolhem os elementos da ceia, eu vou pedir, por favor, ao irmão António e ao irmão Luís que, entretanto, possam ir levantando as nossas ofertas, para que nós também possamos ganhar aqui algum tempo. E então, fazendo referência ao que temos para anunciar hoje, começamos então pelos aniversariantes desta semana. Tivemos a Ana Luísa, a nossa irmã Mites, e o Pedro António. Eu, pelo menos a Ana Luísa, já a vi hoje de manhã. O Pedro penso que não está cá hoje connosco. Nós, não sei se aqui presente está mais alguém com botões esta semana, que nós não tínhamos nos nossos registros. Se tiver a fazer sinal, porque queremos assinalar, não. Nós agradecemos ao Senhor por estas vidas, que o Senhor ricamente as possa continuar a abençoar. Em termos de anúncios, temos então, para já, reunião do Ministério Feminino, no sábado, dia 21, portanto, sábado, dia 21, às 3h30, o Ministério Feminino tem então a sua reunião aqui na nossa igreja. Também temos uma alteração a registar, como o pastor já referiu, ontem tivemos uma reunião da Assembleia e, entre outras coisas que ficou deliberado, uma delas foi esta, que os nossos cultos de quarta-feira passam a ser às 18 horas, agora neste período de inverno. Portanto, até abril, às quartas-feiras, o estudo bíblico é às 18 horas, ou seja, às 6 da tarde e não às 8. Portanto, já nesta quarta-feira, o estudo bíblico será então às 6 da tarde, durante agora o horário de inverno. Também fazer mais alguns anúncios que não constam aqui na projeção. Hoje inicia, alguns irmãos que tenham acesso à internet provavelmente já verificaram. Hoje inicia, tal como todos os anos acontece, a Semana Universal de Oração, que a Aliança Evangélica Portuguesa promove. Nós este ano não vamos fazer presencial aqui na igreja, no entanto, está a ser disponibilizado. Eu tenho aqui, pastor, obrigada. Está a ser disponibilizado por família, ou seja, por casa, as reflexões e os motivos de oração para toda esta semana, que começa hoje e vai até ao próximo domingo. Portanto, no final, os irmãos que quiserem levar, mas que se comprometam que efetivamente vão aceitar este desafio de todos os dias ao longo desta semana, tirar este tempo para ler as reflexões, para orar pelos motivos de oração que aqui estão, pedimos então que no final possam ir ter com o nosso irmão João Pedro para recolher o exemplar das meditações para esta semana. Recordo, é por família, e espero que cheguem. Nós ontem distribuímos bastantes na Assembleia, o número de tempo já é mais reduzido, portanto, se depois acabar por não haver, é falar com o pastor que irá providenciar-se para quem faltar. Também em termos de devocionais, eu sei que o João Pedro também tem um anúncio para fazer, só de terminar a minha parte e depois passo a vez ao João Pedro. Não sei se os irmãos já repararam, a propósito de devocional, a nossa pastoral hoje já é o pastor Marcos que assina. Ele já enviou texto para a nossa igreja, portanto hoje a nossa pastoral já traz um texto do nosso futuro pastor, o pastor Marcos Moura. João Pedro. Ok. Aqueles irmãos que entretanto já levaram como é que se chama? O roteiro da Semana de Oração, já levaram, portanto só procurem aqueles que ainda não têm, tá bom? Ok. Já chegou também a revista das notas diárias, com uma particularidade. Nós costumávamos ter 3 por ano, portanto eram quadrimestrais, passaram este ano a semestrais, portanto só vai haver 2 por ano. Eu já tenho comigo todos
devocionais de hoje. Portanto, aqueles irmãos que são assinantes, venham ter comigo, que é para depois eu poder distribuir e também falar sobre alguns pormenores da revista, está bom? Pastor, mais algum anúncio? Não? Ok, então relembrando que no próximo domingo temos então um culto especial, porque vamos ter então um batismo e também uma irmã que vai ser aceita por jurisdição, portanto mais um reforço para nos podermos juntar aqui todos no próximo domingo. Vamos então agradecer pelas ofertas. Pedir ao António, por favor, que o possam fazer. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, na tua casa de oração, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi feito hoje e que seja tudo para a tua glória e para a santificação do teu nome ser glorificado, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pelo louvor, Senhor, pela palavra, Senhor, que nos trouxe o nosso pastor Osvaldo, Senhor, que nos santifica muito, Senhor, que nos cura o coração, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Então, te agradecemos também, Pai, por estas ofertas. Sabemos que é um pouquinho de tudo que nos dás, porque tudo é teu, tudo vem de ti. Nós somos apenas mordomos daquilo que é teu, Senhor. Agradecemos pelas ofertas, Senhor, por aqueles que ofertaram, Senhor. Que os abençoes. E se algum não pôde, Senhor, ofertar, que o abençoe em dobro, Senhor, para que na próxima ele possa também ofertar, Senhor. Muito obrigado. Vem abençoar estas ofertas, Senhor, para que nunca falte o sustento da tua obra aqui na terra, Senhor. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todo o sempre. Amém. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Que todos tenham um restante de domingo abençoado, abençoador, uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa e transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.